Eu queria convidar os irmãos hoje para a gente meditar na palavra do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 14. É para a gente. É um texto que nos faz refletir. Se a gente considerar todas essas coisas, tudo o que está acontecendo, pega ali o sonho do Mateus, da Anabela, olha os noticiários. É tempo da gente se reconciliar com o nosso Deus, porque a volta de Jesus, ela está muito perto, muito próximo de acontecer. E o que Lucas nos conta no capítulo 14 acontece durante uma refeição de Jesus na casa de um dos principais fariseus, de um dos principais mestres da lei ou da Bíblia, e a gente quer, com a ajuda do Espírito Santo, refletir sobre isso hoje e ver como o que isso ensina para a nossa vida. Porque, assim, a gente precisa ter muito claro isso. Nós não temos outra saída a não ser Jesus Cristo. Sabe, nos tempos que estão por vir, não vai ter outra saída, não tem outra solução. Então é tempo de se reconciliar. Não dá mais para a gente brincar, não dá mais para a gente postergar, deixar para amanhã o andar com Jesus. Não dá. O Senhor está mandando os avisos, como a gente falou no começo. Então diz assim, capítulo 14, Evangelho de Lucas. Senhor, nos acompanha, Senhor, Espírito Santo, ensina-nos a Tua palavra, ensina-nos a Tua vontade, Senhor, para que nós possamos cada vez mais andar nos Teus caminhos e nos tornarmos parecidos contigo, Senhor, para que quando Tu voltares, Senhor, nós possamos subir aos céus, sermos arrebatados às nuvens para nos encontrarmos contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, diz assim, aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Jesus entra na casa de um fariseu, é um mestre da lei, é um cara, sujeito bem de vida, super estudado, sabe tudo da Bíblia da época, que se resumia no Antigo Testamento, Moisés e os profetas. E, ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Um homem hidrópico, na frente de Jesus, perto dele tinha um sujeito com uma doença que quando o corpo retém muito líquido e aí começa a inchar tudo, incha os braços, as mãos, as pernas, E então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? E aí, pode curar no sábado ou não? A Bíblia, ela conta, no Novo Testamento, a gente encontra pelo menos 7 curas que Jesus faz no sábado. Os fariseus, eles diziam que no sábado não podia fazer nada, absolutamente nada. Aqui a gente nós vamos encontrar 4 tipos de pessoas nessa refeição, nesse jantar, ou nessa ceia junto com Jesus. E aqui a gente encontra a primeira pessoa.
que são os religiosos, né? Ali representados pelos fariseus e companhia. Quem são esses hoje? Somos nós, crentes, quando a gente acha que eu vou à igreja toda semana, então está tudo bem, eu estou em dia com Deus, eu oferto, eu faço meu dízimo, estou em dia com Deus, eu creio em Deus, as coisas estão tudo certo, eu faço tudo certo. Esse é o primeiro grupo, né, que Jesus já entra, ele percebe que isso existe ali naquela casa e ele já começa, como a gente diz, né, aqui no Brasil, já dá no meio, né, já bate neles com força, perguntando se é lícito curar no sábado. Eles, porém, nada disseram, e, tomando-o, o curou e o despediu. Jesus pega e cura o sujeito ali, na frente deles, durante ou antes da refeição. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E a isto nada puderam responder. Ora, a tradução literal nem fala em filho, fala em jumento, né? Se cair um jumento ou um boi dentro de um poço, né? Um animal teu cair dentro de um poço no sábado, eles sabiam, claro que eles iam socorrer, né? Então não pode curar no sábado, você não pode ajudar no sábado, não pode fazer o bem no sábado, não pode trabalhar no sábado, mas quando é para defender o meu interesse, aí pode. Isso era o fariseu da época. Então ele é um sujeito religioso que ele não teme a Deus de verdade, ele simplesmente cumpre uma lei. E Jesus disse: isso está errado, não é assim que funciona. Aí ele vai para o segundo grupo. Olha só, Jesus está dentro dessa casa, né? O pessoal está se preparando ali para... Tudo isso acontece ali na casa desse fariseu. Eles estão se preparando para comer, e aí Jesus percebe um negócio. Olha só, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. E ele diz assim: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, ou os primeiros lugares, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, né, aquele convidado mais importante, te diga: dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta-te mais para cima ou mais para perto. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os demais convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E aí tem um grupo que está ali por vaidade. Tem um outro grupo, né, de cristãos ou de nós, e a Bíblia, ela só faz sentido para nós quando a gente se humilha, quando a gente vai ler com muita humildade. Esse tipo de coisa aqui a gente tem que sondar o coração da gente e ver se não é assim que a gente está vivendo. Então tem um outro grupo que Jesus identifica ali, que é o pessoal que vai à igreja ou que anda com Jesus para quê? Por vaidade, para ter um lugar de destaque, né? Muitas vezes a gente vê em alguns lugares, né, não estou dizendo que todos são assim, mas algumas igrejas você vê umas cadeirinhas lá na frente, né? E o que mais o povo quer é estar sentado naquelas cadeiras ali, né? As cadeiras especiais lá da frente, né? Ou às vezes quer estar pregando porque, nossa, isso chama atenção, isso dá prestígio, né? Ou quer estar no louvor, né, Ivan? Porque daí todo mundo vê, todo mundo, né? Sabe? Queremos ser importantes. Fala a Deus. Jesus diz: está errado. Esse não é um jeito de se relacionar, de viver com Deus.
está errado. Ele diz assim, procura ficar lá atrás, no último lugar. Se alguém te convidar para vir para frente, vai ser uma honra. É verdade. E isso serve para todos nós, sabe? Não é só para quem vem aos cultos, é para o pastor, é para o sujeito do louvor, da dança, da escolinha, todo mundo. Por que nós viemos à igreja? Será que é por religiosidade? Será que é para bater o ponto? Será que é porque eu quero destaque? Entende, irmãos? É muito fácil, né? E a gente vê isso, né? Não estou falando de todos, mas a gente vê isso em muitos lugares, né? Onde o pregador pensa que ele é o dono do ministério, o centro da igreja. Não é, nunca foi, nunca será. É verdade. Amém? Aí tem mais um grupo de pessoas que Jesus que vê que tem ali, e ele pega, depois que ele fala isso, ele se dirige também ao dono da casa, ao cara que convidou, a pessoa que convidou todas aquelas pessoas para comer, né, no sábado na casa dele. E ele diz assim, verso 12: disse também ao que o havia convidado: quando dares um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado ou bem-sucedido, pelo fato de não terem eles com o que te recompensar. A tua recompensa, porém, receberás na ressurreição dos justos. Ele diz assim, cuidado, não é que não é para convidar, né? Os ricos, os amigos, os irmãos para ir na tua casa. Mas Jesus está ensinando para esse homem o seguinte, cara: eu sei que você convidou muitas pessoas por interesse, porque eles vão te retribuir favores, tu vai ganhar alguma coisa em troca. Então que tipo de crente é esse hoje, né? Aquele que, quando eu venho à igreja, né, esperando algo em troca, eu quero ganhar alguma coisa, tem algum ganho para mim, tem algum benefício, entende? Tudo que eu faço, eu estou esperando algo em troca. E Jesus diz, isso também não está certo. Também não é assim que funciona. A gente precisa olhar para o nosso coração, né? Porque às vezes a gente faz essa barganha com Deus. Deus, eu vou na igreja todo domingo, aí o Senhor me abençoa, me ajuda a comprar um carro, me tira desse problema, ou me cura, ou me tira, entende? Não é assim que funciona. Jó teve que perder tudo que tinha para ele entender que Deus não funciona dessa forma. A gente ouve muitas, né? Todo mundo conhece a história de Jó, né? E quando a gente vai estudar esse livro bem a fundo, eu já falei mais vezes, a gente percebe o quê? Que no fundo ele tinha medo de perder tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, por isso que ele tinha toda aquela devoção. Então era uma troca. Ele achava que ele tinha que cumprir, andar de uma certa forma, porque ele faz uma coisa para Deus, então Deus mantém a bênção. E o que Jesus está dizendo é: o meu relacionamento com vocês, ele não é baseado em religiosidade, ele não é baseado em destaque, em vaidade, ele não é baseado em troca. Não é isso que eu quero de vocês, nada disso. Faça tudo sem esperar nada em troca, e a tua recompensa, ela virá que dia?
no dia da ressurreição. Amém. Esse dia que se aproxima, que o Mateus sonhou, que a Anabela sonhou. Gente, esse dia está perto, o Senhor está vindo para buscar a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí? Ora, ouvindo tais palavras, aí vem um quarto grupo de pessoas. Um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão do reino de Deus, ou o pão do reinar de Deus. Ele, porém, Jesus, responde: certo homem deu uma grande ceia. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. E aí vem a história que vocês conhecem, Um não pôde vir porque comprou uma junta de boi, o outro comprou terra e o outro tinha casado. A gente tem prioridades na nossa vida que não são Deus. O que a gente anda correndo atrás? O que te faz levantar todo dia de manhã para ir trabalhar? O que te faz levantar todo dia de manhã para viver mais um dia? Qual é o objetivo? Qual é o motivo? Sabe, aqui o Senhor chama as pessoas para uma grande ceia, um grande banquete, um grande evento, mas elas estão ocupadas demais. E aí a gente encontra um grupo de pessoas que são os negligentes, os que negligenciam ou ignoram o chamado de Deus. Que chamado? O chamado de eu viver para Ele. Entende? Eu preciso acordar de manhã para viver um dia para o Senhor. Esse dia é o Senhor que te deu. O que tu vai fazer com o dia que o Senhor te deu? Como é que tu vai gastar ele? Porque eu preciso trabalhar, porque eu quero comprar um carro, porque eu quero comprar uma casa, porque eu quero fazer isso, porque eu quero uma TV, porque eu quero... Está perdido, irmão. Sabe, esses 3 camaradas que Jesus bota na parábola aqui, eles dão essas desculpas e dizem: aí o Senhor entende, que eu tenho que batalhar, eu preciso conseguir minhas coisas, eu tenho meus negócios para cuidar. O Senhor entende, Também não é assim que funciona. E aí, depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. Aí esse senhor diz assim: vai, convida todo mundo, convida os pobres, os aleijados, convida todo mundo que tu achar pela frente, traga, no lugar desses que me rejeitam. Quando nós não vivemos para Deus, nós rejeitamos Deus. Nós trocamos Ele pelas nossas preocupações, pelos nossos objetivos, por aquilo que nós queremos conquistar na nossa vida. E Deus diz: não pode ser assim. A prioridade, em primeiro lugar, estou eu. Eu já falei aqui outras vezes, nós corremos atrás daquilo que Deus nos quer acrescentar, aquilo que Ele quer dar para nós corremos atrás, e queremos que Ele acrescente aquilo que Ele manda buscar. Busquem em primeiro lugar as coisas do reino. Então isso a gente não quer buscar, a gente quer buscar as coisas que Deus acrescenta. O que Deus acrescenta? Todas essas outras coisas: roupa, comida, carro, casa, tudo isso o Senhor pode te dar. Ele não tem problema com isso, não falta, não é escasso. Ele não é pobre, não é um Deus pobre. Mas eu preciso buscar em primeiro lugar as coisas do reino. E aqui, esse quarto tipo de pessoas
é o tipo de pessoa que não coloca as coisas do reino em primeiro lugar. E o Senhor diz, cara, não vai entrar. Ele diz assim no final, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos, pelos atalhos e obriga a todos a entrar. Esse obriga, na tradução original, é persuade, né? Vai lá, tenta convencer as pessoas a vir, mas traga gente, porque ainda tem lugar na minha casa. Eu quero a casa cheia. Verso 24, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Não vai ter comunhão com Deus aquele que o rejeita. Atrás do que, irmãos, nós corremos todos os dias da nossa vida? Atrás do que nós estamos correndo quando nós viemos ao culto? O que nós estamos buscando? Uma bênção de Deus ou o Deus da bênção? O que Jesus está falando aqui é: se tu não estiver buscando o Deus da bênção, não vai rolar, não vai acontecer, não vai dar certo. E aí Jesus faz mais um alerta. Isso já é depois. Lucas nos diz que, separado desse episódio, mas logo depois, verso 25, Lucas conta assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa palavra aborrece, não é irritar, como a gente está acostumado no português. Essa palavra aborrecer é amar menos, gostar menos. Se alguém quer me seguir e não gosta menos do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua própria vida do que de mim, não vai dar certo, não vai ser meu discípulo. Ele diz: não é assim que funciona. Algo está errado em mim se eu estou agindo desse jeito. Olha, ele diz: precisa amar menos a própria vida do que a mim. Quando a gente fala de tribulação, de fim dos tempos, tu sabe o que vai te manter firme? Amar menos a própria vida do que Jesus. Porque tu sabe que o pior que pode te acontecer é morrer. E aí é um abrir e fechar, um fechar e abrir de olhos. Fechou aqui, abriu, o Senhor vai estar na tua frente. Entende? A gente não tem consciência disso, irmãos. É por isso que a gente vive uma vida miserável. Porque a gente tem medo de morrer, porque a gente tem medo de deixar as coisas, porque a gente está preocupado em cuidar do campo, da junta de bois, como ele conta, como Jesus fala no texto aqui. A gente está preocupado porque a gente acabou de casar, porque a gente precisa a casa e o carro e não sei mais o que tudo. Naquele tempo não tinha, hoje tem mais coisa, né? Hoje a gente tem muito mais coisa para se preocupar. Quando a gente entender que Jesus é tudo, e que num fechar e abrir de olhos nós estaremos diante dele, essa preocupação tudo vai embora. Verso 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que isso quer dizer? Toma a tua cruz e segue-me. Pega esse homem da carne, esse sujeito que é preocupado com a própria vida, que é preocupado com as coisas, com os negócios, com o que precisa, com o que... E prega esse camarada numa cruz, mata ele, mata o velho homem e deixa nascer um novo homem, o homem do Espírito, o homem que ama Deus acima de todas as coisas, aquele que tem a consciência de que existe um Jesus, um Espírito Santo que mora aqui e que é por causa dele, para ele que tu vive.
Paulo diz, porque todos nós fomos com Cristo crucificados. Eu fui crucificado com Cristo. Eu quem? O homem natural que se preocupa com as coisas desse mundo. Quando nós vamos ao batismo, é essa decisão que nós tomamos. Eu vou afogar o velho homem para o novo homem nascer das águas, o homem do Espírito, o homem que anda com os pés aqui na terra, mas a cabeça nossa está lá no céu. Precisa mudar a forma de pensar, irmãos. Pois, e aí, verso 28, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Jesus diz assim, qual de vocês que vai começar uma construção, vai começar uma casa, primeiro não senta para saber o quanto vai gastar e ter certeza que tu vai conseguir terminar? Por quê? Verso 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que o virem zombem dele. Quer dizer, eu começo uma construção, não faço as contas se eu vou conseguir terminar, a construção fica pela metade, e aí aquele negócio fica lá, e as pessoas passam, isso acontece, vocês sabem, né? Olha lá, começou o negócio e não conseguiu terminar, né? Isso eu já sabia que não ia dar certo. Por que Jesus está falando isso no meio dessa conversa? Ele está dizendo, gente, se vocês querem ir para o céu, façam contas, planejem a vida de vocês, não vivam de qualquer jeito. Existe sim um preço a ser pago pelo céu, existe um preço a ser pago pela salvação. Quanto é? Tudo. Mas ele não está dizendo que tu tem que ser um miserável. A questão aqui é sobre se desprender das coisas. É isso que ele falou antes. O que ama mais ao pai, à mãe e a própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então ele está dizendo, se tu quer ter êxito na tua salvação, naquilo que tu pretende fazer, que é chegar no céu, então tu precisa fazer umas contas. Tu tem que abrir mão de todas as coisas. Estar disposto a abrir a mão de todas as coisas. Entende? Isso não quer dizer que tu vai perder tudo, mas quer dizer que se tu perderes tudo, a salvação mantém. O Deus que diz que, o mesmo Deus que fala isso aqui, é o Deus que diz que tudo aquilo que tu necessitas te será acrescentado. Aí a gente diz assim, mas é contraditório, a coisa não fecha. O que o Senhor quer no teu coração é que tu estejas disposto a abrir mão de tudo, a deixar de tudo por causa dele. Ele nem está dizendo que tu tem que fazer isso. É só amar menos as coisas e amar mais ele. Vivo para ele. Eu faço as coisas para ele. Eu não posso fazer nada para meu interesse próprio. Aí, vocês lembram do Pedro? Para a gente explicar melhor como isso funciona. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas se tu me amas. E isso não é para pastor, isso é para todos nós. Tu ama Jesus, cuida daquele que é teu próximo, aquele que está perto de ti. Mas cuidar de que forma? De todas as formas, mas de uma principalmente. Trabalhe com toda a força que tu tiveres, para que essa pessoa ande nos caminhos do Senhor e alcance a salvação.
Porque é dessa recompensa que Jesus falou ali um pouquinho antes, que ele diz assim, olha, não convida as pessoas por interesse, mas convida aqueles que não vão ter com o que te pagar e te retribuir. Ajuda esses, porque tu não vai correr o risco de ganhar alguma coisa em troca. Mas a tua recompensa vai vir no dia que tu subires aos céus. Amém. Ô irmão, gente, vocês já pararam para pensar, tu chegar no céu e ver encontrar um monte de gente lá que vai dizer, pô, fulano, por causa de ti eu conheci Jesus e eu aprendi a andar nos caminhos e eu estou aqui. Glória a Deus. Sabe, essa gente toda vai te receber lá, e vocês não têm ideia do que vai ser isso. Então o Senhor disse, vocês têm que olhar para isso, porque senão fica muito difícil. E aí? O que o povo vai dizer? Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar, né? Passa vergonha. Já pensou tu chegar no dia da morte, né? Ou no dia que Jesus voltar, Jesus dizer, não deu certo. Ele vai dizer, tu ia na igreja por religiosidade, tu ia na igreja por vaidade, tu ia na igreja por interesse, e quando eu te chamei para ter comunhão, para ter vida comigo, tu não vem. Essa é a obra que Jesus está dizendo que não vamos conseguir terminar, que a gente pode não conseguir terminar. Então é por isso que ele diz, vocês têm que fazer as contas, você tem que calcular, tu tem que planejar a tua vida, dirigir teu coração de uma maneira que tu estejas disposto a largar tudo por causa de Jesus. É disso que ele está falando. Verso 31, para a gente ir indo para o final. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Sabe que pergunta que é essa? O reino de Deus, o reino de Jesus está vindo. E aí, você vai conseguir resistir ou não? Jesus está voltando, tu está preparado ou não? Tu vai conseguir lutar contra isso? Ou será que é melhor? Verso 32, caso contrário, sabendo que tu não tem como vencer essa luta, né? Estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Renda-se, sabe? Renda-se. Nós não conseguiremos lutar contra Cristo e o seu reino. O que ele está dizendo aqui é, tu vai sentar, faz umas contas, perceba que você é incapaz e mais fraco e renda-se. O que é esse render-se? Muda. Começa a pensar como um cidadão do céu, como um homem espiritual, como Cristo pensa. E como é que é isso? É o texto que a gente já leu. Eu não vou na igreja por religiosidade ou para bater ponto, como a gente diz. Eu não vou na igreja para aparecer ou por vaidade. Eu não vou na igreja para ganhar algo em troca, por interesse. E quando o Senhor me chamar, mas quando o Senhor me chamar para ter uma vida com Ele, para viver com Ele, aí eu vou. Amém. É isso. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Ora, o sal é salgado, né? Mas se ele deixar de ser salgado, vou salgar ele com o quê? O que eu boto no sal para tornar salgado? O sal deles na época não era refinado.
Então era um sal que, se deixasse na umidade, ele perdia o gosto. E não servia mais para nada, ele tinha que jogar fora. O cristão puro, né, ele não trabalha por interesse, ele vive para Deus. E aqui a umidade são as coisas do mundo. É aquilo que mistura no sal e faz o sal perder o gosto. A vida perde o gosto. Se a gente não viver para Deus, se a gente não viver para o Senhor, a vida perde o gosto. E sabe onde é que tu vai terminar? Ansiedade, depressão. Misericórdia. Esse é o mal do século, o fim dos tempos, o tempo da angústia. Olha para o mundo, se não é isso que tem. Para terminar, gente, eu não queria deixar para trás ainda uma fala de Jesus no Evangelho de Mateus, bem rapidinho, porque tem tudo a ver com o que a gente está vendo em Lucas. Pega lá Mateus capítulo 23. Olha só isso. Mateus capítulo 23, verso... Vamos a partir do 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei, guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui está falando dos líderes da igreja da época. Dizem e não fazem. Por que eu queria entrar nesse texto? Vamos lá, verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos. Sabe, no fim dos tempos, né, é mais ou menos isso que a gente vai viver. Nós veremos pessoas na igreja, pastores, gente colocando peso, carga em cima dos fiéis. Olha, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, mas eles não vivem isso. Isso é um alerta. A gente conhece as árvores pelo fruto que elas dão. Quer saber se o sujeito é verdadeiro ou não? Olha para a vida dele. Vai estar ali. Ali tu vai saber se é verdade ou não. Olha só. Praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Pois alargam os seus filactérios. Filactério, para a gente saber, era uma bolsinha de couro que o fariseu era tão religioso que a lei de Moisés diz, olha, pega a lei de Deus e põe isso na tua testa, amarra no teu braço para tu não esquecer. Os caras pegavam literalmente um pedacinho da palavra de Deus, botava dentro de um negocinho de couro e amarrava aqui, ó, na cabeça aqui, para ficar bem na frente da testa aqui e carregar no braço. E Jesus está dizendo, vocês fazem isso, mas vocês nem vivem isso. Não adianta, é religiosidade. E olha só, alongam as suas franjas. Franjas era aquela pontinha da túnica ou da capa do fariseu que fazia aquela trancinha. Quanto mais comprido aquilo, mais religioso ele era. Vocês lembram daquele pessoal que estava procurando os primeiros lugares na mesa, ali que Jesus falou em Lucas? Mesma coisa, só que aqui está falando dos mestres da igreja da época. Olha isso. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, na igreja. Né? Lembra que eu falei? Aquelas cadeirinhas na frente, né? O pessoal pensa, nossa, ali é o lugar, né? Ali eu estou em destaque, ali eu tenho o destaque que eu mereço. Olha o que Jesus fala. Ele diz assim, ó, a partir do verso 8, para a gente finalizar.
Vós, porém, não sereis chamados mestres. Está falando para os discípulos. Vocês não serão assim. Vocês não serão chamados mestres. Porque um só é o vosso mestre. Quem é? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cristo. Amém. E vós todos sois irmãos. Entendeu? Então quem está aqui na frente, quem está no louvor, quem está na dança, nós somos todos irmãos, a gente tem um só mestre. Então cuidado para não idolatrar pastores, pessoas, profetas. Gente, tem lugar que é profecia por minuto. Já viram isso? Existem profecias verdadeiras, são de Deus, mas cuidado. Onde se despeja profecia em cima de profecia, cuidado. Quer ver mais? A ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Na tradução literal é assim, ó: a ninguém sobre a terra, a nenhum homem chameis de vosso Pai espiritual, porque você tem um Pai só, que é Deus, que está no céu. Olha só: nem sereis chamados de guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Agora presta atenção nisso. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Amém. Entenderam isso? Glória a Deus. Quem é o maior dentro de uma igreja? O servo. Entenderam? Sabe, qualquer igreja, qualquer lugar que você vá, gente, vocês têm que olhar. Aquele que está aqui na frente é irmão de vocês. Nós somos irmãos. Não é melhor, não é pai, não é mestre, não é guia, não é guru, é servo. Então, igreja não é lugar para destaque. Lembra que Jesus falou lá em Lucas? Não procurem os melhores lugares. E ele termina assim, ó: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém? Olha, o maior dentre vós será o vosso servo. É por isso que Jesus é o maior, é o nome acima de todos os nomes, porque ninguém foi tão servo quanto ele, e entregou tudo. A gente falou ali, está disposto a abrir mão de tudo. Jesus abriu mão de tudo, abriu mão de ser Deus, abriu mão da própria vida, abriu mão de ser homem. O profeta Isaías diz, olha, o cara estava tão desfigurado de tanto apanhar que não parecia mais nem ser um ser humano. E depois morre pendurado numa cruz. Tudo isso por ser servo. Servo em que sentido? Para quê? Servo é alguém que serve. Serviu para quê tudo isso? Para te mostrar o quanto que ele te ama. Que para te levar para o céu, ele entregou tudo, a ponto de morrer na cruz. E assim ele se tornou maior, se humilhando, abaixo de qualquer nível de humilhação que nós possamos imaginar. Amém, irmãos? Então, olha só, lembrem-se, 4 coisas pelas quais a gente, ou 3 coisas pelas quais a gente não vem na igreja: religiosidade, não venha; vaidade, não venha; interesse, não venha. Para ter comunhão com Deus, para servir a Deus, para ter uma vida com Ele, venha. É para isso que Ele te convida. E o que Ele disse lá, e as pessoas disseram não. Né? Amém? Amém.
Que Deus nos abençoe, que Ele nos dirija, que Ele nos dê força, que o Espírito Santo transforme a nossa mente para que nós possamos viver isso aqui, viver o Evangelho, para que quando o Senhor Jesus voltar, Ele possa te dizer: sobe para cá, amado do meu Pai. Amém, glória a Deus. Glória